Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre números racionais, continuando a ideia de multiplicação, beleza? Só que hoje nós vamos aprender uma técnica que vai facilitar a multiplicação de frações, beleza? Então me acompanha, porque no final dessa aula você vai conseguir multiplicar frações muito mais rápido do que você conseguia antes, ok? Nosso primeiro exemplo, eu quero trabalhar com 50 terços, que multiplica 7 décimos. Beleza. Qual é a nossa técnica básica de multiplicação de frações? É fazer a multiplicação entre os numeradores e entre os denominadores. Dessa forma, nós iríamos ficar com 350 no numerador, multiplicando 50 vezes 7, e no denominador nós iríamos ficar com 30. E aí a gente teria que ir simplificando esse cara até que desse para fazer alguma coisa, né, mais fácil. Enfim, a gente teria que simplificar, tá? A técnica do corte nos permite cortar os números antes de fazer qualquer multiplicação, tá? E cortar, quando eu digo cortar, esse corte aqui, ele equivale a simplificar. Beleza? Simplificação aqui. Então, a primeira coisa, vamos trabalhar tudo dentro de uma fração só. Já que nós vamos multiplicar 50 vezes 7, a gente pode imaginar que tudo isso está numa fração só. 50 multiplicando 7 no numerador e o 3 multiplicando o 10 no denominador, ok? Agora vamos pensar no 50. Você concorda comigo que 50 é 5 vezes 10? Então eu posso escrever assim, 5 vezes 10, para que eu multiplique por 7 e na parte de baixo eu tenho 3 vezes 10. Beleza? Olha que interessante que está acontecendo aqui. Tanto no numerador quanto no denominador, nós temos o número 10, beleza? E tendo em vista que só há multiplicações no numerador e no denominador, nós podemos simplificar, nós podemos cortar esses caras. Ou seja, eu posso cortar o 10 de cima com o 10 de baixo. E assim, nós vamos ficar com 35, que divide por 3, beleza? Dessa maneira, a gente não precisa simplificar. Bom, aí vão surgir algumas perguntas, como por exemplo, professor, eu não poderia cortar o zero aqui no começo, porque eu sei que alguns de vocês já conhecem um pouquinho sobre isso. Eu poderia cortar o zero aqui no começo? Poderia. Eu poderia cortar o zero no final? Poderia. Olha só, se corta o zero ali, fica 35 sobre 3. Porém, o jeito que eu estou ensinando para vocês é um jeito de se aplicar em qualquer fração, não só aquelas que tem zero, tá bom? Então, fique sempre atento a esse tipo de multiplicação, ver se você consegue abrir o número, tá? E vocês vão ver mais para frente que não tem necessidade de sempre abrir o número. Por exemplo, abrir, que eu digo, é fazer 50 virar 5 vezes 10, tá bom? Me acompanha aqui nesse segundo exemplo, olha só, 25 sobre 6, que multiplica 3 quintos, ok? Bom, vamos colocar todo mundo em ordem? Vamos colocar todo mundo numa fração só, melhor dizendo, 25 terços, que divide 6 vezes 3, beleza? Uma coisa, 6 vezes 3 não, é 6 vezes 5. Uma coisa muito importante, muito importante, olha só. Você só pode fazer o corte se houver multiplicação. Não pode fazer o corte com outra coisa. Exemplo, vamos supor que tivesse assim, 5 mais 10, que divide 3 mais 10. Posso cortar esse 10 aqui? Nunca! Nunca! Por quê? Porque é uma adição. A gente só pode fazer o corte na multiplicação. Outro exemplo ainda, olha só. 5 vezes 10 mais 7 sobre 3 vezes 10. Posso cortar esse 10 com esse 10? Não, porque tem uma adição. Só podemos cortar um número do numerador com o denominador se houver apenas multiplicação. Só multiplicação em cima, só multiplicação embaixo.
Se tiver uma adição ou uma subtração, não pode fazer nada, ok? Aí a gente tem que fazer o processo normal. Multiplicar o 5 vezes 10, depois somar o 7, para depois verificar se eu posso cortar alguma coisa. Beleza? Então, vamos lá. 25 vezes 3 dividido por 6 vezes 3. Olha só, eu vou fazer essa daqui duas vezes. A primeira vez eu vou fazer abrindo, igual eu fiz em cima, e depois eu vou fazer o corte, que é o corte que eu quero que vocês aprendam a fazer, tá? Então, nessa primeira vez, eu vou só explicar como funciona. Nós podemos fazer o corte porque existem múltiplos iguais na parte de cima e na parte de baixo. Quem é 25? É 5 vezes o 5, que multiplica o 3. Quem é o 6? É 2 vezes 3, que está multiplicando o 5. Então, olha que interessante. Todos os números que são iguais, nós podemos cortar. Eu posso cortar esse 5 com esse 5, esse 3 com esse 3. E o que vai sobrar na parte de cima? Está sobrando o 5. E na parte de baixo está sobrando 2. E aí, finalizamos. A técnica do corte faz com que a gente não precise ficar simplificando muitas vezes, tá? Se a gente multiplica 25 vezes 3, nós iríamos achar 75. Ficaria 75 e embaixo ficaríamos com 30. Aí a gente teria que simplificar por 2 e depois o resultado... Desculpa, por 2 não. Por 5 e depois o resultado por 3. Ou então, por 3, depois por 5. Enfim, você teria que ficar simplificando. A ideia do corte é não precisar simplificar. É você cortar várias vezes para simplificar, para não precisar simplificar, na verdade. Ok? Então, como eu falei, eu vou fazer essa daqui mais uma vez, só que dessa vez eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Para vocês poderem entender como que funciona. Olha só, nós temos 25 sextos que multiplica 3 quintos. Ok. Primeira coisa, eu já estou observando que o 25 é múltiplo de 5. Toda vez que você identificar múltiplos em partes iguais, uma no numerador e outra no denominador, você já pode aplicar o corte. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu simplifico ou se eu divido o 25 por 5, quanto que vai dar? Vai dar 5 em cima, certo? 25 dividido por 5, 5. E embaixo vai me restar o 1. Esse 1zinho é importante aparecer, tá? Pensa em simplificação. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. A mesma coisa com o 3 e o 6. Eles são múltiplos. Então, quando eu simplifico por 3, eu posso cortar esse com esse. E aí eu penso, 3 por 3 vai dar 1. 6 por 3 vai dar 2. Agora a gente multiplica o 5 vezes o 1, que é o 5. E o 2 vezes o 1, que é o 2. E encontramos o mesmo resultado. Tudo bem? Bom, então você já percebeu que o corte pode ser feito logo no comecinho da questão. E é o que eu vou tentar fazer para vocês agora, tá? Dessa vez eu quero fazer com os 600. Desculpa. Com 600 não, eu quero fazer com 3 frações. E uma das frações vai envolver os 600. Então, vai ficar 600 dividido por 125, que multiplica 5 vezes 20, que multiplica 25 vezes 30. Olha só, essa expressão é muito legal, porque se você faz normal, você ia levar muito tempo fazendo as multiplicações e muito tempo para simplificar o resultado. Então, o que nós vamos fazer agora? Começar a simplificar desde o começo, tá bom? E existem várias formas de vocês fazerem isso, tá? Várias formas. Vocês podem identificar vários múltiplos. O importante é você identificar quem são os múltiplos, tá? Uma dica, comece pelos zeros. Como assim pelos zeros? Lembra que eu falei que o 50 lá no começo podia virar 5 vezes 10? Eu posso fazer aqui o 600 virar 6 vezes 100. Aqui eu posso fazer o 2 virar 2 vezes 10 e aqui 3 vezes 10. Portanto, olha só o que a gente tem. 6 vezes 100 e embaixo a gente tem 2 vezes 10 vezes 3 vezes 10. Lembrando que não importa a ordem dos números, porque a ordem dos fatores não altera o produto.
Então, a gente pode brincar com tudo isso daqui, correto? Logo, eu posso cortar um zero daqui com um zero lá do final. É como se eu estivesse cortando, olha só, como se esse 100 aqui fosse 10 vezes 10, e eu corto esse 10 com esse 10. Só que ele está embutido no número, então é 0 por 0. Da mesma forma, eu posso cortar esse 0 por esse 0. Tudo bem? Então, quando a gente corta o 0, não vai sobrar nada, fica legal. Outra coisa que eu posso fazer, olha só, 6 com 2. Dá para dividir, né? 6 dividido por 2 sobra 3 em cima e 1 embaixo. Certo? Agora, o que a gente vai ter aqui? Ó? Podemos simplificar, por exemplo, ou o 5 ou o 25. Você escolhe. O que fica mais fácil para você? Fica mais fácil simplificar o 5 com o 25? Então, vamos ver. 5 dividido por 5 é 1. 125 dividido por 5 vai dar 25. Ou seja, eu simplifiquei o 125 com o 5. E agora que sobrou o 25, eu posso ou repetir aqui para ficar mais organizado, ou eu posso simplificar ali. Então, eu vou repetir só para ficar mais organizado e vocês entenderem melhor. O que eu tenho em cima? Eu tenho 3, que está multiplicando esse 1, que sobrou da simplificação, que está multiplicando o 25. Na parte de baixo, eu tenho o 25 da simplificação do 125 e eu tenho a multiplicação do 1. O 30 aqui... isso está faltando 3 aqui também, ó. Lembrem-se, cuidado, tá? Se você cortou o 0, o número que fica na frente dele tem que ser utilizado, vezes o 3. Tudo bem? Legal, agora, olha só como é que fica mais organizado, fica mais bonito, né? Números iguais a gente corta direto, precisa nem pensar, desde que esteja multiplicando. Então, 3 cortou com 3, 25 cortou com 25, e no final das contas, o que a gente tem? 1 vezes 1 dividido por 1, que é o próprio 1. Então, olha só que bonito. Se a gente fizesse todas essas multiplicações ali, iríamos perceber que daria um número muito grande, tá? Eu vou, só por curiosidade, eu vou fazer aqui, ó, 600 vezes 5 vezes 25. Daria 75 mil. 75 mil que daria, gente. É um número muito grande e você ia levar muito tempo para calcular. Fazendo essa simplificação fica muito mais fácil, tá bom? E o que significa ter dado o resultado 1? Significa que o número de cima, o número que geraria em cima, é o mesmo número que geraria embaixo, tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido essa técnica do corte. É necessário treinar, ok? Treino, muito importante treinar. Por quê? Você vai falar assim, professor, mas como que eu vou visualizar que o 600 e o 20 pode ser simplificado? Eu não estou acostumado com isso. Beleza, você pode não estar acostumado agora, mas tem que treinar. Isso é importante, tem que ter treino. Inventa umas coisas aí, umas frações e divide, tá? E vê o que dá para fazer. Bom, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixa uma dúvida nos comentários ou então me manda uma mensagem. E até o próximo vídeo. Valeu!